Olá, meu amigo e minha amiga espírita. Sejam muito bem-vindos. Esse é o Espiritismo puro e simples com mais um vídeo para facilitar o seu entendimento sobre o Espiritismo. Vou começar pedindo para você não esquecer de se inscrever no canal, já deixar o seu joinha e me contar o que achou aqui nos comentários. Neste vídeo eu trago um questionamento. Chorar pela morte de um ente querido traz prejuízo para o espírito dele? A resposta é: depende. Simplesmente chorar intensamente pela morte de alguém logo após o desencarne, com a finalidade de descarregar e colocar para fora toda a tristeza pela partida, não traz prejuízo para o espírito dele. É importante viver o luto para que se possa seguir em frente com a certeza de que a morte não é o fim, e sim a continuidade da vida. Chorar lágrimas de saudade, de lembrança dos bons momentos, de recordações positivas, de pensar o quanto era bom o outro estar conosco pode ser feito, mas devem ser breves. Não se deve prolongar o choro e o luto. Algumas pessoas afirmam que não devemos chorar a morte de nossos entes queridos e amigos, pois se assim fizermos, estaremos os atrapalhando e prejudicando durante sua transição e também quando estiverem no plano espiritual. O choro por si só não tem o poder de fazer algum mal ao espírito recém-desencarnado. O pranto derramado após a passagem de pessoas que muito amamos é natural, e não deve ser evitado ou reprimido. O que atrapalha de verdade a passagem do falecido é a não aceitação da morte de quem se foi. Ficar desejando que o falecido retorne, ficar revoltado, ficar chamando ele de volta, ficar dizendo por que você se foi. Você não poderia ter ido. Isso sim pode atrapalhar e muito a passagem. É a revolta, a não aceitação, a rebeldia diante do inevitável para todos. Não só atrapalha como pode até prender o espírito aqui na Terra. Portanto, chore. Não tenha receio de chorar e colocar toda a carga para fora. Não é o choro em si que prejudica os desencarnados, mas o apego com clamores de retorno. Ficar pensando fixamente no espírito, desejando que ele retorne, torcendo para que ele fique conosco e reapareça. A não aceitação da morte e a revolta pelo desencarne, isso sim pode prejudicá-lo. Mas o ato de chorar, quando representa uma catarse, ou seja, uma liberação das emoções retidas, não deve ser evitado. No entanto, há algo que devemos prestar atenção. Quando o choro se prolonga pelos meses seguintes e passa a ocorrer com frequência, esse pode ser um choro de apego, e não um choro de descarga emocional. No caso de ser um choro de apego, ele pode sim prejudicar o espírito, se não for um espírito elevado. Um choro excessivo e prolongado pode ser um sinal de forte apego. O choro de descarga pode demorar alguns dias, mais do que isso já passa a ser um choro de apego, ou um choro de dependência emocional. A pessoa que apresenta esse sintoma pode buscar um tratamento espiritual ou mesmo uma psicoterapia. O Livro dos Espíritos fala sobre o tema na questão 936. Como as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos que partiram. O espírito é sensível à lembrança e ao pranto daqueles que amou, mas uma dor incessante e desesperada afeta-o penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e, talvez, ao próprio reencontro com os que deixou. Quando o espírito se encontra no mundo espiritual, ele tem saudades igualmente dos que ficaram na Terra, mas espera-os no mundo da verdade para se juntarem, com outros ideais e possivelmente, retornarem juntos ao mundo. Não há necessidade dos que ficam sentirem dores inconsoláveis. Os que sofrem com a separação, é por ignorarem todos os acontecimentos espirituais. Se tu, que sobrevives àqueles que te são queridos, te inquietares pela separação, cuida de ouvir que essa separação é temporária, e o amor verdadeiro o se unirá novamente no mundo espiritual, se a revolta não empanar teu coração. A desencarnação é processo movimentado pela lei de renovação dos sentimentos, e Deus deseja que assim aconteça, para que as criaturas possam libertar-se da escravidão, principalmente dos bens materiais e do apego às pessoas. Ninguém é de ninguém. Todos somos iguais e devemos amar acima de tudo somente aquele que nos criou, porque amando a Deus estaremos por força da lei, amando aos nossos semelhantes. Aquele que parte antes é o primeiro a libertar-se, e devemos felicitá-lo por isso, aguardando com paciência o momento em que também nos libertaremos. A doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá com relação à vida futura, dá presença ao nosso redor daqueles que amamos,
da continuidade de sua afeição e de sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles, oferece-nos um supremo conforto, numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais solidão, não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Aturamos impacientemente as atribulações da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que supomos não poder suportá-las. Não obstante, se as suportarmos com coragem, se impusermos silêncio às nossas queixas, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora dessa prisão terrena, tal qual o paciente que sofria se alegra ao se ver curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Se desejas ficar mais perto dos que partiram, tem confiança em Deus e ora por eles. Se lamentares sua partida, desprenderás do teu coração forças negativas que podem prendê-los e fazê-los sofrer. Não deves apegar-te à lembrança dos que já se foram. Certamente que não podes esquecer a gratidão pelo que recebeste dos corações que amas, com os quais viveste muito tempo, mas não tanto a ponto de chegar a certos distúrbios emocionais. Oremos por todos que todos oram por nós. Diante da doutrina espírita, não há dores inconsoláveis, porque ela é o remédio para todas as dificuldades e todas as dores. Basta recorrer a ela nas horas mais difíceis, que se encontrará consolo. É isso então, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo da sua amiga espírita e até a próxima.